Então, quando eu entrei na Nemawashi, nós não éramos casados ainda. Eu trabalhava no banco mercantil e eu recebia assim, um convite de uma pessoa, amigo meu, para conhecer um negócio de oportunidade. Até eu brinquei com ele e falei, mas o que é isso? Ele não dizia o que era, nós só vamos ficar sabendo lá o que é isso. Aí fui, participei do primeiro treinamento. A gente passava assim, uma dificuldade grande e nesse treinamento eu observei que tudo que eu passava, as dificuldades que eu enfrentava, as pessoas que estavam no treinamento também davam depoimento e falavam das mesmas dificuldades. E aquilo me chamou a atenção. Teve aqueles testemunhos bonitos, aquelas dificuldades que eles passavam. Quando eu, antes de entrar na Nemawashi, a gente teve assim, um período muito difícil. Meu pai toda a vida trabalhou de pedreiro. Os ganhos na época, hoje não, hoje a profissão de pedreiro ela é bem paga. Mas naquela época não era, não tinha quase trabalhos. E ele vivia desempregado. Então tudo que eu ganhava, eu tinha que colocar dentro da minha casa. Então se eu precisava de comprar uma roupa, um calçado, para mim comprar um sapato eu tinha que andar a cidade inteira para comprar um sapato com preço melhor, porque eu não tinha condições. E então a gente tinha assim, dizer para você que na minha casa faltava comida, não. Mas a gente não tinha o suficiente para uma vida digna, né? Então, depois que a gente entrou, que eu entrei na Nemawashi, aí as coisas já começaram a mudar. O nosso casamento foi um casamento, uma festa assim muito bonita, que eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar a fazer uma festa daquela. E através da Nemawashi que a gente conseguiu, né? A Anice trabalhava, antes de casar, ela trabalhava numa fábrica de bolsas, mas não era um suficiente para fazer uma festa daquela que nós conseguimos fazer, né? Foi muito bom. E daí começamos, né? Fomos pagar aluguel. Até então eu morava de favor, porque como meus pais nunca tiveram condições de ter uma casa, então a gente morava no fundo de uma igreja. E eu me criei no fundo dessa igreja. Saí quando casei. E começamos o trabalho, a Anice me ajudando, foi melhorando, porque aí em dois as coisas já ficam melhor. E fomos morar num bairro um pouco retirado do centro, a pé, de ônibus para ir para os treinamentos, para trabalho. E a gente tinha nessa época assim, bastante treinamentos à noite. Tínhamos medo de voltar, quando voltava, a gente já voltava com aquele monte de dinheiro de acertos da sala. E aí as coisas foram mudando. E eu me lembro que um dia nós estávamos indo para um treinamento e não tínhamos nenhum carro ainda, moto, nada, era só bicicleta. Mas aí a gente, com o trabalho, um dia nós estávamos indo para o treinamento e a gente atrasou um pouquinho e perdemos o ônibus que ia para o centro. Aí se a gente pegasse o próximo, já íamos chegar lá muito tarde, o pessoal esperando a gente. E eu me lembro que passou uma moto assim, novinha, na nossa frente, ainda eu comentei com a Anice assim, você lembra disso, né? Se nós tivéssemos uma moto, 10 minutos nós estávamos na sala. E o ônibus demorava 40 minutos, quase uma hora. E acho que passaram-se 3 meses mais ou menos, consegui comprar minha primeira moto, com o trabalho na Nemawashi. Aí eu já pagava o consórcio de uma outra, daí acho que 2 ou 3 meses saiu uma outra, já ficamos com 2. Aí já vendi uma moto, peguei um carro, o primeiro carro nosso, era um Passat verde. Nunca esqueço, era a coisa né? mais linda. Não sabia dirigir, mas tinha o carro. Nenhum dos dois tinha carteira. E aí foi aonde já fui procurar tirar a nossa habilitação, eu, a Anice. E um ano depois a gente mudou para um apartamento no mesmo bairro, mas já um local mais assim apropriado, comercial, um apartamento muito bom. Moramos lá por 7 anos, nesse apartamento. Ali nós já trocamos de carro, né? E daí já fomos mais para a beira do centro. Morei mais acho que uns 4 ou 5 anos em outro apartamento. E aí a gente tinha o sonho de ter a nossa casa própria. Mas a gente não queria entrar em dívida. E nós combinamos, não vamos gastar nada. Tudo que a gente ganhar, a gente compra o que comer. Roupa esquece, sapato esquece, é a casa. E aí fomos guardando, conseguimos comprar o nosso terreno e conseguimos fazer a nossa casa que nós moramos hoje, que está com 10 anos que eu construí ela.
mas é a casa do nosso sonho. Quando a gente entrou, a gente não ficou pagando a casa, a gente entrou já com ela quitada. Então a gente achou assim muito importante, valeu a pena o esforço, tudo, as reservas, né? E daí veio a conquista também do carro, né? A Nícia tirou o carro zero, que a gente tanto queria, pegou o carro dela, e aí eu com o meu. E após isso também, agora recentemente, fizemos assim já para investimentos, 2 casas, em Londrina, isso já não é em Maringá. E então assim, desde que eu entrei na Nemawashi, as coisas mudaram muito na nossa vida. Sempre tivemos carros bons, né? E agora a gente está aí também investindo. E o mais importante para nós não foi as nossas conquistas, tipo material, pessoal, mas o mais importante para nós é o grupo que nós temos. Pessoas que não tinham nada, que não sabiam por onde começar um trabalho, né? Que não tinha o que comer. Tem histórias de pessoas que trabalham com nós, que não tinha condições de comprar a comida para dentro de casa. E hoje são pessoas que já formaram filhos em faculdades particular, né, nas melhores faculdades. Eu tenho a Gobete, que a grande maioria conhece, é uma diretora executiva. Agora há pouco tempo ela tirou uma Sorento, né? E, se eu não me engano, R$110 mil. Então uma pessoa que entrou junto com nós. A Roseli, que é uma outra diretora que comprou apartamento, né, que formou filhas em faculdade, melhor faculdade da cidade, do estado praticamente, tudo particular, tudo pago, pelo trabalho que ela vem fazendo com a Nemawashi. E outras conquistas, carro que ela conseguiu, terrenos, casa, né? E não só ela, e vem vindo outras diretoras que a gente tem, equipes aí, pessoas que conseguiram construir suas casas, comprar os seus carros. E eu nunca me esqueço que um dia eu cheguei no seu João Ribeiro e falei para ele assim: seu João, eu quero passar uma meta para o meu grupo, para eles ganharem um carro, eu quero sortear um carro. Nunca me imaginei dando um carro para alguém. E naquela época eu pensei, não, eu preciso dar um carro, até para puxar um pouco as vendas. Ele ficou quieto, passou uns meses, ele não me deu resposta, pensei, o seu João esqueceu. Quando foi um dia, eu voltei na casa dele e ele falou: sabe aquela meta que você pediu para mim? Sim, eu tenho um negócio para dizer para você. Você não vai dar só um carro, você vai dar 5 carros. Fiquei olhando, falei, tá bom, então fala para mim. Fiquei pensando, mas eu não tenho condições de dar um, como eu vou dar 5? E aí, pela proposta que ele fez, a informação que ele nos passou, naquele ano, durante um ano, nós entregamos mais de 20 carros na nossa equipe. Então foi assim um ano muito abençoado. A Berê também, ela ficou viúva com 5 filhas pequenas. E hoje também ela conseguiu a casa dela, ela fez 5 anos, né? Já conseguiu a datinha dela, a casa dela, está conseguindo criar essas 5 filhas, ficou viúva sozinha. Então foi através do trabalho que a gente trabalhou ombro a ombro, né? Junto, carregando. E hoje ela está aqui com a gente nessa convenção. Eu diria assim, que eu não conheço uma outra oportunidade que desse condições de a pessoa entrar do nada e amanhã se tornar uma pessoa milionária. Porque hoje nós temos pessoas dentro da Nemawashi que são milionários e não sabem, que tem um patrimônio alto e que não sabe, e que quando entrou estava devendo, igual a gente vê testemunhos. E a Nemawashi dá essa oportunidade, tanto para quem está vindo de outras empresas, quanto para pessoas que estão chegando, que não conhecem, que não sabem o que é uma venda de cosméticos. Fala, vai vender cosmético. A pessoa já pensa assim daquela vendedora no porta a porta. Não vê uma sequência, uma carreira que ela tem a seguir dentro de uma empresa. E hoje, se fosse para mim deixar assim, eu deixaria uma mensagem assim: olha, não conheço. Eu acho que não existe uma oportunidade que a Nemawashi nos dá, que é essa oportunidade de carreira, de você começar lá embaixo como a apresentadora de produto, se torna um pré-distribuidor, amanhã um distribuidor direto da empresa, né, e seguir essa carreira tão brilhante que é a carreira dos diretores aí,